quarta-feira, dia 19, heróico humilde. Se for conferir, a história está em Josué 19, do 49 ao 51. Como foi o processo da repartição do território e como foi que Caleb e Josué ficaram com o território para eles. Como foi o processo da distribuição da terra e como foi que Josué escolheu a parte do território que ficava para ele. Quando nós vamos ver aqui... Davi, posicione melhor a câmera, assim, a posição do seu celular para pegar seu rosto todo. Só um pouquinho. Aí. Tá bom. Então, quando nós vamos conferir aqui a passagem, diz assim que quando acabaram de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Então, só pelo começo aqui desse trecho já mostra uma grande diferença da maneira como as outras tribos receberam a terra. E agora eu vou voltar aqui para o método atual. A maneira como as outras tribos receberam a terra e como o próprio Josué recebeu a terra. Josué primeiro, ele tratou de dividir a terra primeiro para o povo, deixar cada um com a sua tribo, deixar cada um com o seu território, deixar cada um com o seu pedaço de chão, e quando chegasse na vez dele, ele ficasse por último. Olha só a atitude de Josué. Ele não teve orgulho, ele não teve pretensão de ser o primeiro. Ele poderia ter pensado assim, não, como eu sou líder, como eu conduzi esse povo, ajudei esse povo a atravessar o Rio Jordão, liderei esse povo nas batalhas, fiz tudo no mundo, então eu mereço ter uma terra, a melhor terra para mim, e eu mereço receber ela primeiro. Mas não, ele não sossegou enquanto todo o povo tivesse acomodado, enquanto cada tribo tivesse o seu território, enquanto cada família tivesse seu quinhão ali, para depois ele escolher um para ele. E olha que lugar ele escolheu. Quando você vai conferir ali no verso 50, diz assim: segundo o mandato do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué reedificou a cidade e morou nela. Então olha que interessante. Ele escolheu o nome dessa cidade chamada Timnat-Sera. O nome Timnat significa contar ou atribuir, ou seja, significa território. E Sera significa sobra ou exceder, né? Então, era uma parte, esse nome significa porção restante, ou território restante, o território que sobrou, o território que excedeu. Então, ele escolheu uma parte da terra que tinha sobrado. Ele não foi guardando aqui, olha, vocês vão escolher nesse seu território, mas esse aqui, deixa guardado aqui para mim. Não. A terra que sobrou, ele ficou. O que ele queria era um lugar simples, era um lugar em paz para ele poder viver, descansando ali no final dos seus dias. Então, a terra que sobrou, ele escolheu para ele. Provavelmente, ele não se importou de que esse lugar fosse um lugar em ruínas, né? Essa cidade ele reedificou. A cidade estava em ruínas, esse lugar estava quebrado, e ele foi reedificar essa cidade. Ele não pegou um lugar pronto. Você pode imaginar que a maioria das pessoas ali que chegaram em Canaã escolheram logo lugares que já tinha a cidade pronta, que já tinha as casas prontas, só chegar para eles ocuparem. Mas Josué escolheu um lugar que estava ali em ruínas para ele mesmo construir do zero, para ele mesmo reedificar. Então, olha só, tudo isso aí mostra como a atitude de Josué é diferente da maioria da atitude das pessoas que a gente conhece, né? Então, Josué teve essa atitude, teve essa ação. E um outro detalhe é que ele não escolheu esse território.
o povo que escolheu para ele. Quer ver, ó, o verso 49? Quando acabaram de repartir a terra, os filhos de Israel deram a Josué. Ele não escolheu aquela terra. Ou seja, ele em nenhum momento ele disse, eu quero essa terra. Não. O povo é que deu para ele. Se o povo não tivesse oferecido, ele não teria ficado em lugar nenhum. Só ficado feliz com o povo, cada um ocupando seu lugar, mas ele mesmo poderia ficar sem terra. Mas o povo mesmo ofereceu a terra para ele. Ó, fica aqui. Então, ele teve essa atitude para mostrar que ele não tinha prepotência nenhuma, ele não tinha arrogância nenhuma, e o líder é aquele que serve. Ele foi o último a ser servido. Ele mesmo não buscou nada para o seu próprio benefício. Antes, buscou o benefício de todo o povo. Então, o serviço abnegado ele gera amor e que, por sua vez, leva à obediência. Então, durante os dias de Josué, o povo permaneceu fiel a Deus. Ninguém caiu na idolatria enquanto Josué estava vivo. Por quê? Porque viu nele um líder que temia a Deus e que esse temor a Deus se refletia em atos de serviço. Então, um líder que serve, um líder que está junto ao povo, servindo a necessidade do povo, atendendo às necessidades do povo, é amado pelo povo. Então, ele sentiu vontade de imitar Josué enquanto ele estava vivo, porque ele era um líder que falava e vivia o que ele falava. Então, um líder que fica lá no seu trono, que fica lá de cima, só mandando. Nunca parou. Eles viam. Em Josué, o povo acreditava. O povo amava a Deus porque amava Josué. Certo? Então, gente, esse é um detalhe bastante interessante sobre o caráter de Josué. Ninguém tem direito à liderança até que tenha aprendido a servir com altruísmo. Cristo, que não agradou a si mesmo, é o grande exemplo de serviço abnegado. Então nós temos vários exemplos de pessoas e outros personagens da Bíblia que também foram grandes exemplos de humildade. A gente pode tirar pelo próprio João Batista, né? João Batista, Jesus aponta que ele foi o maior entre os nascidos de mulher, mas enquanto João Batista estava vivo, o tempo todo ele apontava para Jesus, né? Eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias, convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Então, o tempo todo ele apontava para Jesus. O tempo todo ele dizia que a sua função na terra era preparar o caminho para o que viria depois. Ele mesmo não se achava importante, ele mesmo não se achava ele não se achava o grande profeta, porque ele é quem antecedeu o Messias, mas Jesus enalteceu ele. E a gente vê outros personagens. O próprio Jesus não fez nada para o seu próprio benefício. O tempo todo ele fazia as coisas, curava, fazia milagres em prol dos outros. Ele não fazia no seu próprio benefício. Ellen White nunca considerou que seus escritos fossem maiores do que a Bíblia. O tempo todo ela dizia que ela era luz menor para conduzir a luz maior. Então, ela era uma luzinha, um foco que ajudava as pessoas a direcionar para a palavra de Deus. Então, a maior característica do servo de Deus é a humildade. A maior característica de um líder de Deus, de um servo de Deus, uma serva de Deus, é colocar os outros antes de si mesmo. É não se achar, é não seguir o espírito de Lúcifer, mas seguir o espírito de Cristo que renunciou à sua glória para se tornar como nós. Então Josué, ele já tinha esse espírito, ele já tinha esse senso de colocar as necessidades do povo antes das dele. Então, gente, um detalhe interessante é que Josué ele aprendeu durante toda a sua vida a ser um líder humilde. Porque primeiro ele aprendeu a sombra de um grande líder. Ele nunca disputou autoridade com Moisés. Ele nunca discutiu com Moisés em nada. Em tudo que Moisés ordenava ele fazer, ele era obediente. Então aprender a sombra de um grande líder, aprender o seu lugar, é algo importante que todos nós temos que entender. Josué ele entendeu naquele dia da batalha dos Amalequitas que a vitória daquela batalha dependeu da oração de Moisés. Ele é que estava segurando a espada, mas pela oração de Moisés
e pela ajuda de Arão e Ur, aquela vitória foi conseguida. Então, teve um momento em que Moisés também mudou o nome de Josué. Isso aqui é um detalhe que a lição não falou até agora, né? Já estamos aí em qual semana? Estamos aí indo 8ª. para a 9ª semana, estamos na 8ª semana, mas que a lição não falou disso até agora. O nome de Josué, na verdade, era Oséias. Foi Moisés que mudou o nome de Oséias para Josué. Sabia disso? Então, olha mais um exemplo de humildade. Josué se permitiu mudar de nome, que quando mudava de nome na Bíblia era como mudar de identidade, mudar de personalidade. Então ele foi humilde o suficiente para deixar que o grande líder do povo de Israel mudasse sua identidade, mudasse o seu nome. Então, isso é um exemplo muito importante. E Josué foi escolhido jovem e foi crescendo junto com Moisés. Ele foi escolhido ali na juventude e quando estava com 40 anos é que ele assumiu. E mesmo assumindo a liderança com 40 anos, ele também se manteve como líder em treinamento. Quando ele se tornou líder do povo de Israel, ele não estava totalmente amadurecido, perfeito como líder. Ele ainda errava aqui e acolá. Como, por exemplo, na batalha de Ai, ter ido para a batalha sem consultar a Deus. Mas aprender a liderar é uma jornada, uma característica que o servo de Deus também precisa ter. Ele não precisa chegar na liderança e dizer assim, eu já sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada. A capacidade da pessoa aprender a ouvir, reconhecer que ainda não sabe de tudo, é uma característica de um líder bom. Ele aprende com seus servos também. Ele aprende com seus erros. A crescer, a aprender cada vez mais. Toda pessoa que acha que já sabe de tudo, que já chegou no teto onde não tem mais para onde ir, essa pessoa é uma pessoa estúpida. É uma pessoa que a mente é fechada, que fica naquele casulo. Então Josué, ele era um líder em constante aprendizado. Então, gente, se nós quisermos desempenhar bem nossas funções na obra de Deus, nós temos que aprender a ter a humildade que Josué tinha, ter o mesmo espírito altruísta que ele tinha, ter a mesma disposição para aprender. Sim, tem um detalhe que eu pulei também. Aquele lugar que Josué escolheu era perto do santuário. Ele não escolheu um lugar longe da casa de Deus, era um lugar bem pertinho de Siló, é onde estava a tenda de Deus. Então, além de ser um lugar tranquilo, além de o povo ter ajudado Josué a escolher aquele lugar, ainda escolher um lugar perto da casa de Deus. E aí a gente lembra da oração de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Então, um líder, ele busca estar perto de Deus. Um líder que quer ser humilde, ele aprende com Jesus a ser humilde. Ele quer estar sempre perto de Deus. Exatamente, né, Fred? O maior entre vocês será o vosso servo. Jesus é o nosso maior exemplo. Então, se nós quisermos ser humildes, temos que estar perto de Jesus todos os dias. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela lição de hoje. Nos ajuda, Senhor, a ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma de servo e, quando estando em raça humana, ele sofreu a pior das mortes, a morte de cruz, e foi descendo cada vez mais, até que um dia o Senhor o exaltou, e hoje ele está acima de tudo e tem um nome acima de todo nome. Nos ajuda, Senhor, a ser iguais a Cristo, em humildade, em espírito, em mansidão, em abnegação, em altruísmo, e assim, Senhor, um dia nós vamos estar diante de Ti. Mas nos ajuda hoje, Senhor, a ser como Tu és, quando estava aqui na terra. Por favor, Senhor, dá-nos humildade, dá-nos o Teu Espírito, e agora abençoa quem for passar o livro, em nome de Jesus. Amém.